Exemplo 2, pilar extremidade. Para o pilar mostrado na figura 109, calcular a armadura longitudinal necessária. São conhecidos. Concreto C25, a mesma força normal NK 1110 kN do exemplo 1. Só que agora nós mudamos os momentos fletores e cálculo de primeira ordem. M1DAX 7000 kN positivo no topo do pilar. Na base, a metade 3500, momento M1DBX, positivo 3500. Seção transversal 20 por 70. Agora nós mudamos a posição do pilar. HX 70, HY 20, como está aqui na planta de forma. Estão vendo as duas vigas que se apoiam no pilar. A viga que não é contínua sobre o pilar, por isso configura um pilar de extremidade, é a viga na direção X, que dá origem, devido à ligação dessa viga horizontal com o pilar, a esses momentos fletores de primeira ordem, M1DAX e M1DBX, e a excentricidade E1X, relativa a esses momentos fletores que atuam ao longo do lance do pilar. Comprimento equivalente ou de flambagem, LEX igual a LY, 4,60 m. É um exemplo semelhante ao do livro do Fusco. Coeficiente de ponderação. O que acontece? Vamos fazer uma análise. Qual é que vocês acham que será a direção crítica do pilar? Aquela que conduzirá a maior armadura. Já que nós temos duas direções principais, uma armadura para cada direção principal, e vamos adotar a maior armadura, e que essa maior armadura também atenda à necessidade da outra direção principal do pilar. Tá? Nós temos momento fletor, M1DAX máximo, 7000 na extremidade do topo do pilar, na direção X, na direção relativa ao lado de 70 centímetros. Esta flexão conduzirá a maior armadura ou a armadura na direção Y? O que nós temos de momentos fletores na direção Y? Não tem momento de primeira ordem, não tem M1, D, A ou B, Y. Porque esta viga aqui, vertical no desenho, ela é contínua sobre o pilar. Então nós estamos supondo que não existe transferência ou ligação que leve a momento fletor da viga vertical para o pilar. De modo que não tem momento de primeira ordem na direção Y. Mas, na direção Y, nós temos a largura do pilar HY 20 centímetros. Então, provavelmente, nós vamos ter momento de segunda ordem M2DY. O que será mais crítico? A flambagem na direção de HY ou a flexão na direção de X com momento de primeira ordem? Bom, a gente pode dizer o seguinte: como esse momento M1DAX, o maior momento, 7000 kN, não é um momento muito grande para este lado do pilar, 70 centímetros, é muito provável que a armadura vai resultar da direção de maiores belteios, da direção Y, com um momento de segunda ordem M2DY. Se esse momento fosse muito grande, aí poderia ficar a dúvida. Será que, mesmo solicitando o pilar na direção do lado maior, a flexão não é tão grande a ponto de superar a armadura na direção da maiores belteios? Bom, quando tem dúvida, você calcula nas duas direções, as duas armaduras, e adota a maior, sendo que essa maior, como eu disse, ela tem que também atender a armadura menor da outra direção. Vamos para a resolução. Esforços solicitantes. Primeiro, força normal de cálculo ND, que é o gama N vezes o gama F, vezes NK. O gama N, tabela 6. A largura do pilar é 20 centímetros, portanto, gama N é igual a 1, gama F 1,4, NK, bom, a mesma força normal ND do exemplo 1, 1554 kN. Vamos agora calcular as excentricidades de primeira ordem na direção do momento de primeira ordem, que é a direção X. A excentricidade de primeira ordem no topo, que é onde ocorre o momento MA, o maior,
O MA, lembram? É o maior dos momentos de primeira ordem. MA é positivo. Se o MB tracionar outra fibra, então o MB será negativo. Aqui eles têm o mesmo sinal. Dividindo o M pelo N, resulta 4,50, a excentricidade na extremidade do topo, A. Na base, devido ao momento MB, 2,25. Índice de esbeltez, lambda x, 3,46 LX sobre HX. O LX e o LY são iguais, 4,60 m. HX, lembrando, HX agora é 70, HY é 20. Substituindo corretamente, chegamos nesse lambda x 22,7. Lambda y, veja, maior esbeltez na direção do eixo y. Largura do pilar, 20. 79,6. Chegamos à conclusão que com esse lambda máximo maior que 35, o nosso pilar é medianamente esbelto e menor ou igual a 90 para podermos aplicar os processos simplificados. Momento fletor mínimo. Vamos aplicar aqui na direção x, direção y, ND é igual, o que vai mudar? HX 70, HY 20. Vejam os momentos fletores, 5.594 em x, 3.263 em y, as excentricidades. Agora, item B, vamos calcular a esbeltez limite. Então, nós temos a equação e vamos direção x. O que nós temos na direção x? Nós temos momentos fletores de primeira ordem, tá? Devido a esta viga que não contínua sobre o pilar. Desses dois momentos no topo e na base, vamos considerar o maior, 7.000. Tá aqui, 7.000. Ele é maior que o momento fletor mínimo, que é, calculamos aqui, 5.594. Portanto, os valores de, agora, alfa-B, o alfa-B nós temos que calcular agora. Por quê? Porque o momento de primeira ordem não é menor que o mínimo. Quando é menor que o mínimo, o alfa-B é 1, como foi no exemplo 1 anterior. Quando o momento de primeira ordem supera o mínimo, nós temos que calcular o alfa-B por essa equação, que está aqui na página 56, onde nós definimos, no item 10.3, o valor limite lambda 1. E aí, nós temos para alfa esse item A da NBR 10118. Veja, para pilares biapoiados, que é o nosso caso, sem cargas transversais, não tem. Então, o alfa-B nós vamos calcular 0,6 mais 0,4 MB sobre MA. Tá? MB é o menor, MA é o maior. E o alfa-B deve estar compreendido entre no mínimo 0,4 e no máximo 1. Ok? Vamos aplicar então essa equação. Aqui está a equação de alfa-B. 0,6 mais 0,4, que multiplica MB 3.500. Está aqui, na base, 3.500. Sinal positivo. Tá? E no topo, 7.000 o MA. Se tiver sinal diferente, você considera o sinal negativo do MB. Né? MA sempre positivo, MB que pode ser negativo. Resulta 0,8 para alfa-B. É maior que 0,4, que é o mínimo? Sim. Portanto, nós vamos dizer que o alfa-B na direção x é 0,8. Daí agora, nós vamos calcular o lambda 1 x. Aplicando aqui, na equação do lambda 1, o alfa-B x, 0,8. Tá? 25 mais 12,5 e E1. Qual é a excentricidade E1 lá no topo? Nós já calculamos, está aqui, olha aqui, no topo, 4,50, tá vendo? 4,50, coloca aqui, 4,50 dividido por H. Qual H? Nós estamos fazendo direção X, 70. Resulta, lambda 1x, 32,3. Tem que ser no mínimo 35, portanto, lambda 1x, 35. E na direção Y? Direção Y, lembram? Direção Y não tem momento fletor, não tem excentricidade de primeira ordem na direção Y. Portanto, momento de primeira ordem é 0, é menor do que o mínimo, alfa, B, Y, 1.
Colocamos aqui, a excentricidade E1 é 0, resulta 25, no mínimo 35, portanto, os dois valores limites λ1 são 35. Agora vamos, na próxima página, fazer a comparação. Lambda(x), 22,7 que calculamos, é menor do que o valor limite 35. Não são considerados efeitos de segunda ordem locais na direção x. Na direção y, ou 79,6 é maior que o limite 35. Sim, são considerados os efeitos locais de segunda ordem na direção y, geralmente relativo a essas larguras do pilar retangular. Nós temos que considerar a segunda ordem na largura, tá bom? Vamos em frente. O que vamos fazer agora? Vamos calcular E2y e M2dy. Vamos aplicar aqui o cálculo, curvatura aproximada. Vamos calcular o ni, a equação, não pode errar, 0,62. É o mesmo do exemplo 1, porque a seção transversal do pilar, o concreto e a força normal são os mesmos valores do exemplo 1, portanto, o mesmo ni, 0,62. E a curvatura? A curvatura também vai dar a mesma, né? Porque não mudou nada aqui. H é o mesmo, HY agora 20, o ni é o mesmo, 2,23. É menor do que 2,5, portanto, utilizamos o valor calculado. E a excentricidade? A excentricidade vai mudar. Por que a excentricidade de segunda ordem vai mudar? Veja o que acontece. A curvatura 1 sobre R é a mesma, mas o comprimento equivalente ou de flambagem na direção Y agora não é mais 280, e sim 460. Pilar bem mais comprido, bem mais alto. E2Y resultou 4,72 centímetros. Quanto tinha dado no exemplo 1? Acho que 1,75. Vejam que aumentou bastante, porque o LE entra ao quadrado, olha. Fazendo vezes a força normal, ND, que está aqui, vamos ter o momento de segunda ordem M2dy, 7.339. Agora, vamos fazer o quê? Calcular o momento total na direção X e na direção Y. Direção X, nós temos aqui a comparação entre o momento de primeira ordem máximo, A, 7.000, e o mínimo. Agora, na direção X. Mas na direção Y, o que nós temos na direção Y? Vamos pegar aqui o diagrama de momentos fletores da página seguinte. Direção X, eu já mostrei. Seção do topo é a mais solicitada. E na direção Y, da largura do pilar, nós temos o momento de segunda ordem, 7.339, e o mínimo que temos que considerar, que é o que está aqui. Resulta momento total na direção Y, 10.602. É para esse momento que nós temos que calcular a armadura, tá? Na sequência, eu faço aqui as continhas com as excentricidades. A gente já sabe que o momento maior, né, a solicitação maior, é na seção intermediária C para a direção Y. Se a gente pensar em termos de excentricidade, aqui nós temos E2Y e aqui E1Y mínimo. Então, é essas duas excentricidades que vai conduzir a maior armadura na seção intermediária. Aqui, para fazermos esses desenhos aqui, nós temos que olhar esse daqui, ó, é a figura 6970 na página 67, tá bem? Segunda situação de cálculo, na direção Y interessa. O que nós temos na direção Y? E1Y mínimo e E2Y, figura 70, página 67, tá bom? Vamos colocar E1 mínimo na direção Y, tá aqui, ó. Aqui, ó, E1Y mínimo 2,10, 2,10, e o E2Y, que acabamos de calcular na página anterior, 4,72. Somando, temos a excentricidade EY total, 6,82, calculando ND vezes EY, 6,82 o EY. Portanto, o momento, 10.598, que é próximo ao 10.602 que nós calculamos com os momentos fletores. Essa diferencinha aqui de 4 é pela simplificação com duas casas decimais na excentricidade, tá bem?
Agora eu faço o mesmo processo com a equação 95 da apostila, né, que é a equação da norma, essa aqui, e vamos chegar nos mesmos momentos. Olha, 7.000 aqui na direção x e o momento total na direção y, 10.603. Está aqui, 10.602, tá? Veja que com a equação da norma a gente não faz desenho, não faz nada, é muito mais rápido, tá bom? Agora nós vamos fazer o cálculo da armadura. Flexão reta, tá? Nós temos a solicitação de flexão composta normal, que é a flexão reta, os ábacos do Venturini. Vamos fazer o cálculo com, primeiro, o processo da curvatura aproximada, que resultou esse momento de 10.602, e a excentricidade de 6,82. Olha aqui a excentricidade, direção y, 6,82, aqui está. Vezes o ni dividido pelo hy, 20, 0,21, tá vendo? E depois faço aqui com o momento 9.450 com a rigidez capa aproximada, tá bom? Resulta d' sobre h o mesmo 0,20, então podemos usar o mesmo ábaco, ômega 0,54, temos a armadura 31,03. Ou, para o processo com capa aproximado, 27,59. Tá? Uma coisa que eu vou realçar com vocês, ó, vejam, nós calculamos aqui no ábaco, achamos, né, na verdade no ábaco, o ômega 0,54. Para mi 0,21, ni 0,62. Então, ó, 0,62, 0,21. Vamos ver lá o ábaco A4. Aqui. O que eu quero chamar a atenção de vocês é uma coisa óbvia, né? Mi, na horizontal, 0,10, 0,20, 0,25. Então, 0,21 é uma linha vertical aqui. 0,62, tá? Então, mais ou menos aqui, ó, 0,6, 0,7, 0,8. Ache esse ponto corretamente, tá bem? Aí, é o seguinte, agora você tem que achar o ômega para esse ponto. Veja, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60. Está entre 0,50 e 0,60. Aí, você olha aqui visualmente, está um pouquinho menos da metade entre 0,5 e 0,6. Então, na metade de 0,55, peguei 0,54. Tá, ok. Se um pegar 0,53, outro 0,55, 56, uma diferencinha assim pequena, não tem problema. A diferença de armadura não vai ser tão grande, tá? Se você pegar um pouquinho menos... a armadura aí está com folga, tranquilo, com os coeficientes todos de ponderação, pelo processo em si. Agora, o que você não pode, você está com um ponto aqui, 0,54. Se você pegar aqui a curva 0,34, se pegar a curva errada, aí óbvio que vai dar uma diferença grande de armadura, porque você está errando muito o ômega. Então tem que tomar cuidado com as curvas, tá? Resulta aqui a armadura de 31,03, tá? Se você quiser depois saber, que nós vamos fazer nos exemplos finais dessa apostila, a armadura 31,03. Nós vamos colocar no nosso pilar, né? Ele é assim. 20 por 70. Com a solicitação que nós temos, ND está aqui, a excentricidade EY aqui. Veja, nossa flexão é assim, né? Onde que é interessante colocar a armadura? Aqui e aqui, tá certo? Por que isso? Vamos relembrar. Vamos pegar o ábaco, tá aqui, o ábaco A4. Como é que é a armadura? Numa linha perpendicular à excentricidade. Ou se você considerar ND vezes Z, é esse momento fletor. Armadura na direção do seu polegar, tá? Se você olha aqui, por exemplo, a excentricidade que deu origem à armadura. EY tá igualzinho o desenho lá, né, do ábaco. Direção vertical à excentricidade. Então, a armadura tem que ficar perpendicular à excentricidade. Portanto, a armadura na horizontal. Na horizontal significa o quê? Nas duas faces maiores do nosso pilar, distribuídas em HX 70 centímetros. Se você olhar pelo momento fletor, nosso pilar está assim, né? Excentricidade na direção Y, ou momento que solicita o lado HY. Ó, momento assim,
polegar para lá, horizontal aqui no desenho, então a armadura sim, tá certo? Nós vamos colocar, por exemplo, 16 φ de 16 milímetros. Uma barra de 16 milímetros tem 2 centímetros quadrados, vezes 16, 32 centímetros quadrados. Esses 32 centímetros quadrados atendem 3103, ok? Então, nós vamos colocar 8 barras em cada face aqui, tá? Portanto, por isso que nós temos que escolher sempre o número par. Porque nós fazemos a armadura aqui bilateral simétrica. Não vamos colocar, de modo geral, números ímpares de barra. 15, 17, não. Mesmo que você coloque uma armadura a mais do que a calculada, número par, 8 e 8, 16 barras. Que é o que atende ao diagrama A4. Metade da armadura numa face, metade da armadura na face oposta, tá bem? Bom, agora vem o cálculo aqui do item 6, que é com as excentricidades acidentais. E eu deixo que vocês olhem aí na apostila. E vamos chegar aqui na armadura 26,44. Se nós compararmos, veja, método da curvatura aproximada, momento fletor mínimo, 31,03. Rigidez aproximada, momento fletor mínimo também, 27,59. Com excentricidade acidental, 26,44. 15% a menos, tá? Bom estudo. Qualquer dúvida que tiverem, entre em contato com o professor. No próximo vídeo nós vamos explicar um exemplo numérico de pilar de canto.